Olá pessoal, bom dia para o segundo ano. Sou o professor Arimar, de Geografia, e estarei com vocês nesse momento de pandemia, nesse momento de aulas remotas, para que vocês não fiquem ainda mais tempo sem aula e para que quando vocês voltarem, voltem um pouquinho menos enferrujados, para ir de fato botar para quebrar até o fim do ano. Seguinte, galera, esse é o primeiro assunto do livro de vocês. Esse slide aqui foi feito com muito carinho, Ele foi feito com base no material que está disponível nas plataformas Classroom e Sugeduc. Certo? Eu peguei o primeiro capítulo do livro e dividi. Eu nem coloquei ele lá completo não. Certo? Vamos aqui bem devagarzinho para que vocês entendam e para que vocês acompanhem. Não vamos correr, certo? Para que vocês possam acompanhar aí. Seguinte, esse capítulo 1 aí, como o título aqui em cima já diz, ele fala sobre o desenvolvimento do capitalismo. Esse vai ser o nosso norte nesse primeiro capítulo, nesse ano de 2020, seguindo o livro que a gente tem, certo? O nome do livro de vocês é Geografia Geral e do Brasil e o volume 2. Vocês evoluíram, estão no segundo ano, graças a Deus. Certo? Então, eu peguei as principais partes do livro, da primeira metade do primeiro capítulo, e coloquei aqui em forma de texto. Então, eu vou aqui expor, e vou lendo aqui e vou explicando alguma coisa. Lembrando que é fundamental que vocês baixem os materiais, a parte em PDF do livro, leia, e a atividade. Se não me engano, foram apenas 2 perguntas para vocês nessa primeira atividade. 3 ou 2, mas eu acho que foram 2, se não me engano. Bem simples, mas é fundamental que vocês leiam, porque, como vocês já sabem, se vocês não lerem, não vão compreender o assunto, mesmo que a gente tivesse aula presencial, com os professores somente explicando, e vocês com o caderno fechado, com o livro fechado de vocês, eles não iriam evoluir como é para ser. Então vamos lá. Primeira parte. Quero que vocês entendam o que é capitalismo. Eu peguei o conceito aqui que tinha no livro e trouxe para cá bem resumido. Certo? Capitalismo é um sistema socioeconômico no qual os meios de produção e o capital, o din-din, o dinheiro, são propriedades privadas, ou seja, tem um dono. Certo? Então aqui o Estado, o governo o ente Estado, o governo, ele não é dono das coisas que você consegue comprar, consegue fundar com o seu esforço. Em outro sistema, o socialismo, a gente vai ver depois ele um pouquinho para ter esse contraponto. Aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aí. Que o Estado, no capitalismo, ele não é dono do que você conseguiu ter, do que você conseguiu adquirir com o seu esforço. No socialismo é outra história. Mas aqui é o capitalismo que a gente está dando foco agora. Certo? Então, de novo, é o sistema socioeconômico no qual os meios de produção e o capital são propriedades privadas. Certo? O que são esses meios de produção? Quem é que pode lembrar aí o que é meio de produção? São as formas que você vai produzir, vai gerar riqueza, vai gerar capital. Certo? Um exemplo, na indústria, quais são os meios de produção? A própria indústria já é o meio de produção.
Uma daquelas máquinas também fazem parte do meio de produção. No campo, o meio de produção é o que? É a terra, né? É o solo. Você planta, você colhe, mas a terra que vai dar, né, o nutriente para que essa plantação desenvolva e você consiga colher, para que você consiga produzir. Então, isso aí são os meios de produção. E também o trabalho, logicamente, a força de trabalho também está dentro aí desses meios de produção. Porque se a gente não empregasse, né, não colocasse essa força de trabalho nesses meios de produção, como é que iria gerar capital? Dá para entender? E a mãe falando aí um pouquinho aí, viu? Você acostuma com a voz dela aí. Continuando. Características. Eu coloquei aqui as principais características, já resumindo muito, né, o que o livro de vocês traz. Estrutura de propriedade privada. Os bens e meios de produção pertencem a particulares. A gente já viu no próprio conceito, a gente já viu isso aqui. Né? Relação de trabalho. O trabalho assalariado é predominante. Vai ter um tópico mais na frente sobre essa questão. Os meios de troca. O principal meio de troca é o dinheiro, né? que facilitou bastante o comércio. Outros meios de troca são o cheque, o cartão de crédito, né? Que é possível movimentar o fundo de dinheiro depositado no banco. Então, os meios de troca. Você está trocando o dinheiro que você adquiriu depois da sua... Você adquiriu empregando a sua força de trabalho. Você foi pago, conseguiu dinheiro, né? Você é um trabalhador assalariado, conseguiu dinheiro que você vai trocar agora por produtos, né? No comércio ou por serviços, ou seja, vai trocar pela a produção que aquele sistema está produzindo. Então é todo um ciclo. Você trabalha, gera produção, em troca você recebe a sua compensação, seu salário, e depois você vai trocar pela produção que você gerou. Não pelo mesmo produto ou mesmo serviço, lógico, mas por outros que compõem aquele sistema. Deu para entender? Funcionamento da economia. Os agentes econômicos fazem investimentos se guiando pela lei da oferta e da procura, que funciona assim. Se houver mais oferta do que procura, os preços tendem a cair. Se houver mais procura que oferta, os preços tendem a subir. Essa lei é a essência da economia de mercado. Economia que rege que é uma das bases do capitalismo, né? Economia de mercado. Lei da oferta e da procura. Então, se tiver muita oferta, por exemplo, eu sou dono de uma fábrica de celular aqui no Brasil. E aí, o modelo aí, né, o lançamento, aí eu lancei em outros países e teve muita procura. Aí eu vou lançar aqui no Brasil. Aí eu também produzo, né, como eu tive a experiência em outros locais, né, que outras empresas, minha também, lançou o mesmo celular, o mesmo modelo e teve muita saída, muita venda, eu vou lançar também aqui no Brasil, né? E vou produzir muito, porque em outros países de uma economia mais ou menos como a nossa, saiu bastante, eu lucrei muito, então eu vou produzir demais. Só que por algum motivo, ninguém sabe qual, as pessoas aqui do Brasil não gostaram muito desse meu produto que eu acabei de lançar. Então, o que vai acontecer com ele? A tendência é que o preço dele caia, porque vai ter muito produto no mercado, mas a procura vai estar fraca. Então, o preço dele vai cair. Se houver mais procura que oferta, os preços tendem a subir.
Então, pegando um exemplo agora, deixe-me ver. O mesmo celular, né? Só que agora, em vez de eu ter produzido ele muito, eu produzi ele pouco. E assim que eu lancei, foi uma febre. Era o último lançamento, vixe, um negócio muito bom, uma excelente tecnologia. Só que eu lancei ele pouco, né? Eu produzi ele pouco, perdão. Aí o povo gostou, os consumidores gostaram, começaram a comprar e aconteceu uma falta no mercado, né? E aí o preço dele vai começar a subir, porque existe uma procura muito grande, mas a oferta está pouca. Deu para entender? Passando para o outro ponto aqui, sociedade dividida em classes. Isso aqui é fundamental também para entender né, a estrutura capitalista. A divisão de classes. No capitalismo existem duas classes sociais. Os capitalistas, que são os donos do meio de produção, né? Os maiores donos, no caso, né? Fazendas, bancos, indústrias, etc. E os trabalhadores ou os proletários, que são as pessoas que vão vender sua força de trabalho para os donos do meio de produção. Em troca de quê? De salário. Então é fundamental que no capitalismo exista mais de uma classe. Então, tire seu cavalo da chuva, não vai existir uma classe única e uma classe burguesa, digamos assim. Uma burguesia, uma classe nobre, uma classe única, que todo mundo viva bem. Isso não existe no capitalismo. Porque tem que ter os trabalhadores para que forneçam força de trabalho para que os ricos existam. Então tem que ter pobre para ter rico. É mais ou menos isso aí. Ok? Perdão, continuando. Aí vamos agora para as fases. A gente já viu o que é capitalismo. A gente já viu as principais características. E vamos para as fases agora. Desde o começo do capitalismo, ele teve várias fases, né? Essas aqui que tem aqui não são fases não, viu? As fases vai vir um por um. Aqui são, digamos assim, como é que eu posso usar o termo? São características, né, que são momentos que existiram em cada fase, certo? O colonialismo, o imperialismo e a globalização fazem parte até hoje, principalmente hoje a globalização, né? Hoje é a globalização que faz parte muito da última fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional. A gente vai ver ela no fim do capítulo, não hoje, certo? Então, o colonialismo, vocês devem ter visto história com certeza, a época das grandes colônias, né, das metrópoles e as suas colônias, o imperialismo, vocês já viram em geografia também, no 9º ano, né, a questão, e no 1º ano também, a questão que os países europeus, depois da Revolução Industrial, né, foram procurar novas terras, tanto para adquirir recursos minerais e naturais novos, para implementar nas suas indústrias, como também novos mercados consumidores. E eles fizeram que foram para a África e para a Ásia e lotearam os dois continentes, ou parte dos dois continentes, para obter isso aí, obter recursos naturais para a sua produção e mercados consumidores para comprar a sua produção. Isso na Revolução Industrial. E a globalização, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Vamos ter um tópico também nela, acho que no capítulo 2, para ver os aspectos dela, tudo o que acontecem hoje em dia. Certo? Passando. Agora sim, de fato, as fases.
Primeira fase, vamos chamar de capitalismo comercial. Primeira fase do capitalismo comercial tem a ver com comércio, né? E ganhou força, o comércio ganhou força no início do século XV. O que acontecia no início do século XV? As grandes navegações, as grandes expedições. Aqui eu coloquei uma mapinha que tem no livro de vocês. E aqui mostra as principais expedições, as principais viagens espanholas, portuguesas e francesas, né, pelo mundo. Na América, na África, né, na Ásia. Então, as trocas comerciais aqui foram muito importantes. As grandes navegações, né, essas trocas comerciais, esse comércio impulsionou as grandes navegações e as conquistas marítimas dos séculos XV e XVI, ou seja, esse capitalismo comercial, né, proporcionou o que a gente viu no outro slide, o colonialismo, né, a colonização das metrópoles europeias para com as colônias em várias partes do mundo, inclusive aqui na América, principalmente aqui na América. Bem, essa partezinha aqui vai dar no PDF de vocês e no livro físico depois, logicamente, né? A página 10 e 11, certo? Isso aqui é como se fosse uma evolução do capitalismo. É como se fosse, não, certo? Então isso aqui é a chamada evolução do capitalismo, que pega as 4 fases aqui em cima. Cadê minha seta? Aqui a seta. As 4 fases: o comercial, o industrial, o financeiro e o informacional. Pega as etapas, que são as fases, pega as doutrinas, que são essas partes aqui que a gente vai estudar também: o mercantilismo, o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Cada doutrina, né, vai ser a base para cada fase do capitalismo, vocês vão ver depois, né? E também os principais teóricos, porque cada carinha desse aqui foi teórico de cada fase, o que é que ele dizia. Tem aqui embaixo, tá muito, aqui no slide ficou muito pequeno, logicamente, vocês vão ver melhor no PDF de vocês, certo? E aqui as potências, cadê minha seta? Aqui a seta. As potências, né, que foram as principais de cada fase desse capitalismo. No comercial, lembrando que é a questão das grandes navegações, quem eram as principais potências? Espanha e Portugal primeiro, depois Inglaterra e França posteriormente. No capitalismo industrial, perdão, as principais: Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. No financeiro, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha e França. No neoliberalismo, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e França, certo? Isso aqui Sim, são os processos e fatos históricos, né, de 1500 nas grandes navegações, no capitalismo comercial, até agora, anos 2000, no capitalismo informacional, certo? Isso aí vocês vão ver. Eu estou dando ênfase a essa partezinha aqui, página 10 e 11, porque vocês podem até tomar por base para fazer as atividades que eu vou passar. Tanto tem uma questão dessa primeira parte, da atividade dessa primeira parte de hoje, como vai ter questões também posteriores, né, das próximas aulas, que vocês podem tomar por base essa parte aqui da página 10 e 11. Está muito resumido aqui, muito importante vocês saberem isso aqui depois, certo? Continuando, vamos para o mercantilismo. Lembrando que o mercantilismo foi a doutrina do capitalismo comercial. Aqui, ó, mercantilismo, a doutrina do capitalismo comercial. Vamos entender como é que foi mais ou menos essa doutrina aí. Mercantilismo. Mercado, mercantilismo, tem a ver com comércio, comercial, é aí. Se liga. Nome dado ao conjunto de práticas econômicas praticadas na Europa na Idade Moderna. Durante aproximadamente 3 séculos, foi a prática econômica principal adotada pelos países da Europa. Então, aqui nós temos um mapinha, né, com as colônias de potências europeias, aquelas que a gente viu: Espanha,
Portugal, Inglaterra e França, né? E aqui também a Holanda, aqui embaixo. Continuando. Durante essa época ocorreu o acúmulo de riquezas dos países europeus, principalmente na Inglaterra, que emergia como principal potência no fim desse período. Aí aqui para a gente voltar ao mapa, ele chama aqui essa partezinha de comércio triangular. Como seria esse triângulo aí? Aí que nós temos as setinhas que mostram da onde saíam os produtos para ir para onde, né? Da onde saíam os negros africanos para ir para onde, e os produtos tropicais que saíam, né, da América para ir para a Europa. Como era que era feito? Por isso que chama de comércio triangular. Os produtos, os países europeus, as metrópoles faziam o quê? Mandavam seus produtos para a África, né? Pegavam os negros escravizados e traziam para servir como força de trabalho não assalariada, né? Eram escravos, não tinham nenhuma recompensa por isso, vocês sabem disso. Traziam para a América. E depois o que eles produziam nas suas colônias voltava, né, para a Europa. E ficava nesse ciclo. Tá ok? Vamos lá. Segunda fase do capitalismo. Pegando aqui o ganchinho que ele falou que a Inglaterra, né? Inglaterra que emergiu, né? Foi a principal potência do fim desse período. Então, a Inglaterra, como depois ficou sendo, né, a principal potência da fase comercial, então isso aí deu para ela subsídio para montar as suas indústrias, para colocar em prática a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né? Aí, a segunda fase do desenvolvimento do capitalismo foi o chamado capitalismo industrial. Essa fase teve início com a primeira Revolução Industrial no século XVIII e avançou até o século XIX com a segunda Revolução Industrial. Então, aqui nós temos esse mapinha aqui já, né, que mostra, cadê a seta para mim? Sumiu aqui a seta. Expansão das ferrovias na Europa em 1840, né? Já uns bons anos após o início da Revolução Industrial, né? Vamos lá. Vocês verem aí como ela se expandiu, saindo justamente da Inglaterra, ilha da Grã-Bretanha, Inglaterra, né? Expandindo para outros países da Europa, os Países Baixos, né? A Bélgica, a Espanha, a França, a Itália aqui, a Alemanha, e aí vai. E aqui 40 anos depois, esse aqui foi o começo, e aqui já mais 40 anos após, como é que estava a Europa na expansão das ferrovias, né? Olha aí como foi em 40 anos, como foi grande, imensa essa expansão, né? Então, o trem a vapor, como ele vai falar aqui embaixo, foi o meio de transporte típico do capitalismo industrial. Esse trem a vapor tanto pegava os recursos minerais necessários para as indústrias produzirem, né, as matérias-primas, como levava a produção aos países da Europa, que todo esse percurso era feito através do trem a vapor. Então, olha aí como a Revolução Industrial teve um papel fundamental no desenvolvimento do transporte na época. Antes você levava tudo através de quê? De carroças. Depois passou a levar através do trem, né? Passando aqui, aí trabalho assalariado. Como eu falei lá no começo, que a gente ia ter um tópico aqui que falava sobre ele. Chegou a hora. Então esse trabalho assalariado começou, né, de forma mais intensa a ser colocado em prática nessa fase do capitalismo, da capitalismo industrial, justamente na Revolução Industrial, né? O trabalhador recebe uma remuneração que garanta a sua sobrevivência. O regime assalariado, relação de trabalho, característica do capitalismo.
o trabalhador assalariado apresenta maior produtividade do que o trabalhador escravo. Logicamente, escravo está sendo forçado a produzir. O trabalhador assalariado, muito embora que as condições de trabalho fossem horríveis naquele período, mas você recebeu alguma coisa por isso, né? Novas formas de relações de trabalho no mundo moderno. Começaram aí as relações de trabalho que a gente conhece hoje, começaram a partir daí. O que está quase no finalzinho, vamos lá. O que também foi muito importante é a questão da expansão da indústria. A indústria expandiu-se, né? Aqui no século XVIII, no começo da Revolução Industrial, né? E a partir do século XIX também com força até o século XX. A gente tem uma ideia como é que foi. Então, a industrialização expandiu-se pela Europa, América, Estados Unidos, né? Que era colônia da Inglaterra, né? Então já recebeu aí esse boom da indústria também rapidamente. E a Ásia. Posteriormente chegou no Japão, a Rússia e mais tarde no século XX aos países que hoje são considerados emergentes. Nós, Brasil, chegou em nós só no século XX, na gente só no século XX. Uma pausinha aqui, você já viu essa questão? Acho que no 8º ano também, se não me engano. Uma questão que fala assim, que os países da América Latina, eles são pelo menos 100 anos atrasados na questão industrial, desenvolvimento industrial, do que em relação aos países europeus. Isso é verdade. Então vocês vejam que a nossa indústria ela só começou no começo do século XX. Praticamente 100 anos depois do auge dela, né, da parte que ela ficou mais dinâmica, podemos assim dizer, está na Europa. Certo? Continuando. E para fechar, esse é o último ponto, para a gente ver aqui a questão do liberalismo, que é a doutrina, né, que vigorou na fase do capitalismo industrial, o liberalismo, como tem aqui embaixo. Então vamos entender essa questão do liberalismo. Doutrina política e econômica que, em suas formulações originais, postulava a limitação do poder estatal em benefício da liberdade individual. Então a questão, né, do capitalismo, dele pregar a questão que o Estado não é dono dos meios de produção, ou diminuir essa participação do Estado, né, como detentor de meios de produção, originou-se aí, com o liberalismo no capitalismo industrial. Ele converteu-se desde o final do século XVIII na ideologia da burguesia, em sua luta contra as estruturas que se opunham ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Ou seja, essa foi a ideologia que a burguesia, ou seja, os capitalistas, os donos do meio de produção à época, os grandes fazendeiros, bancários e donos de indústrias, né, foi a doutrina que eles se apoiaram para escantear o Estado, né, para que a economia fosse livre. A livre circulação, a economia do mercado, né, fosse livre e o Estado tivesse um papel cada vez menos importante. E para fechar essa partezinha que eu coloquei, porque esse tal de Adam Smith aqui foi um dos teóricos mais importantes do liberalismo. Eu coloquei uma questãozinha dele, né, do que ele pensava, do que ele falava, para vocês verem na atividade de vocês. Por isso que está aqui esse pontinho aqui só sobre ele. Para Adam Smith, não eram necessárias intervenções na economia. Não era necessário intervir na economia de jeito nenhum, visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios para a sua regulação, a chamada mão invisível. Essa mão invisível traria benefícios para toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada.
Os liberalistas, que eram como eles eram conhecidos, né, defendem a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, como a gente já viu lá no começo, uma das características do capitalismo hoje em dia, certo? Então era isso aí que esse Adam Smith defendia, uma mão invisível, a mão invisível do mercado em si, né? O Estado não era para regular nada e o próprio mercado iria regular as forças aí na economia. Ok, chegamos ao final. Quero dar um abraço a cada um e um beijo no coração de cada um e dizer que foi muito bom estar com vocês e que a gente vai se ver na próxima aula semana que vem. Amém? Valeu!